Madureira e Vasco da Gama ao vivo para você, assinante da ESPN Brasil. O toque de bola na ponta direita. Trabalho do Julinho. Vai chegar bem o desarme por trás. O chamado cão de guarda, que é o Nasa, meio campista da equipe do Vasco da Gama. Buscando o Maricá pela direita. Ele que continua substituindo Vitor, lateral titular. Está contundido, ainda não atua nesse jogo de hoje contra a equipe do Madureira. Trabalho do Wagner. Reclamou de falta no toque do Moisés. A sobra para a equipe do Madureira. Recomeça o jogo. Do meio a bola vem para a lateral com Germano. Julinho se apresenta para o jogo. Messias. É no toque na direita. Messias, Julinho. A bola saiu pela linha lateral. E agora sim, um minuto de silêncio. Enquanto você pode rever o lance, o árbitro Jorge Rabelo chama atenção para que nós tenhamos obedecido um minuto de silêncio, uma justa homenagem à memória de Zezé Moreira, uma das mais importantes figuras do futebol brasileiro em todos os tempos. Aí o reinício da partida para você, assinante da ESPN Brasil. Você viu no Abre o Jogo que o Palmeiras tem também um jogo de decisão em São Paulo às 4 da tarde. Jogando contra a equipe do Ituano. E aqui o Vasco da Gama jogando a partir de hoje por 2 empates para ficar com o título da Taça Guanabara. Experiente, Mauro Galvão, capitão vascaíno, sai no jogo, busca Nelson. Se apresenta na direita, Maricá. Aí vem o Vasco. A bola tocada por ataque. Donizete. Ele que volta também. Você viu o Cícero Melo informando a equipe vascaína após 2 jogos de ausência. Pedrinho. Quer armar o jogo aqui atrás para a equipe do Vasco da Gama. A falta nele serve para matar o jogo. Logo após o meio-campo, o Haroldo. Esse aí que você está vendo, saindo para matar o jogo realmente. Nelson trabalhando para a equipe do Vasco da Gama. Na próxima quarta-feira, a ESPN Brasil mostra o amistoso internacional Israel e Argentina. Para você ligado em todo o país. A campanha do Madureira é muito boa até o momento. 10 pontos ganhos, ocupa a 3ª colocação. Meia dúzia de jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 10 e tomou 10 gols, um saldo, portanto, de 0. E o artilheiro do time é o camisa 11, Messias, com 4 gols. São os primeiros movimentos de Madureira e Vasco da Gama, 0-0, aqui em Conselheiro Galvão. Trabalhando Madureira, na direita, Germano. Passou, pediu na frente o deslocamento de Zezinho, bom bloqueio da zaga vascaína. Recomeça na esquerda, vem Felipe. Passagem para o ataque, pediu a falta. O árbitro atendeu, marca a falta em cima do lateral esquerdo vascaíno. Aí de novo o lance para você, o bloqueio do Haroldo. É a segunda falta do Haroldo no jogo. Segunda falta do jogo, a segunda dele. E agora o Julinho é quem comete a falta, 3 faltas na partida, 3 faltas do Madureira. De novo para você o bloqueio faltoso do Julinho em cima do lateral esquerdo, Felipe. Do Vasco da Gama, que se mantém no ataque. Mauro Galvão vem para a cobrança de falta. Passamos dos 3 do primeiro tempo, 0-0. Vem ela para a área. Buscando o Donizete na direita. Chegou com ele, Edinho, tirou dali. A sobra da equipe do Vasco da Gama. Pedrinho. Marcação do Haroldo no meio. A bola bateu no árbitro. A sobra do Pedrinho. Vem o Vasco. Haroldo em nova falta. Na meia, a falta se traduz numa boa chance para o Vasco da Gama. De novo o lance, mais uma falta do Haroldo. Ele estava cometendo faltas até agora, a partir do meio campo. Agora essa cometida foi perigosa, se transforma numa grande chance para a equipe do Vasco da Gama. É verdade, o Madureira tem procurado até agora conter as jogadas do Vasco, mas apelando muito para a falta. E como esse campo é pequeno, qualquer falta próxima à intermediária, próxima à entrada da área, fica mais perigosa. E o Pedrinho fez 2 gols quase que dessa posição. 2 gols de falta no torneio Rio-São Paulo. Aí vem o Pedrinho para a cobrança, autorizado na batida. Caída do goleiro Carlão. Procurou o ângulo inferior direito do gol do Madureira. De novo o lance para você. Tirou da barreira, mas não tirou do goleiro. Vem Madureira no contra-ataque. Germano cruza mal. Cruzou em cima do Jeder, a bola saiu. É arremesso manual para o Madureira. Recomeça na direita. Haroldo. Devolveu na ponta, Germano. Encarou a marcação do Felipe, chegou bem na proteção, aqui atrás Éder, na cobertura. E aí não tem ninguém do Vasco, ninguém do Madureira.
Enquanto o Vasco tem muitos desfalques no dia de hoje, Madureira só tem um. Lateral direito titular, Cafezinho, está com uma contratura na panturrilha e por isso Germano, 25 anos, está jogando na sua posição. Germano já esteve, inclusive, emprestado ao Botafogo. Aí o tempo para você confirmar. Estamos passando dos 5 do primeiro tempo aqui em Conselheiro Galvão. Madureira 0, Vasco também 0, é o Campeonato Carioca. Aí o técnico Antônio Lopes, que lá em São Januário ele costuma, no começo do jogo, ver a partida lá de cima, né? E depois desce. Isso se o time está bem. Quando o time não está muito bem, ele desce rapidamente. Tentando Madureira. Bom lance, boa jogada. Vem para roubar na direita Zezinho. Tentou a chegada lá na esquerda do Edinho. Se antecipa o lance Maricá. Tenta sair do contragolpe, sai passando mal. Antecipação do Marcelo. Zezinho. Fica com a sobra Madureira e a falta. Falta do Jeda. Eu conversava com o técnico Bonamigo antes do jogo para saber se ele ia explorar a inexperiência do Jeda na zaga. Ele disse o seguinte: se no primeiro lance o Jeda é formal, vai ficar nervoso o jogo todo. Se ele for bem, vai atuar com personalidade. Vamos esperar o primeiro lance. E no primeiro lance do Jeda, ele já não foi bem, acabou sendo envolvido. É um jogador que o Antônio Lopes passa a experimentar, não, Paulo César? Ele experimenta para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro pela Libertadores e dá também um pouco mais de rodagem ao jogador, até porque ao seu lado está o Mauro Galvão, que é um jogador muito experiente, um jogador altamente técnico, que vem passando por uma excelente fase, já fez um belíssimo Campeonato Brasileiro ano passado e esse ano vem confirmando novamente a boa fase. Quer dizer, a sorte do Jeder é que tem ao seu lado o Mauro Galvão, que vai orientá-lo, conversar, enfim, dar uma saída ao técnico Antônio Lopes, pedindo mais movimentação ao time, principalmente pelo lado direito, que é um caminho que o Vasco pode ter para chegar ao gol do Madureira. Sul-Americano de basquete masculino, jogo semifinal nesta quarta ao vivo, Independente de Pico e Franca, para você assinante da ESPN Brasil. Aqui vem Madureira, Julinho, bom lance, Zezinho, desgarrou da marcação, põe na ponta, vai chegar Germano, forte demais, saiu. Madureira vai descendo aqui pela direita, tá ganhando gosto por aqui, o lateral direito Germano, esse que tá voltando, ó. Passamos do 7 do primeiro tempo, 0 a 0. O Vasco joga por um empate aqui para estar mais tranquilo no jogo contra o Flamengo. E empatando aqui ou ganhando aqui, pode jogar por um empate contra o Flamengo para ficar com o título da Taça Guanabara. Subiu com tranquilidade Marçal. A bola volta na sobra para o Vasco. Nelson corrige, busca Maricá na direita. Apertado pela marcação do Hermes. Boa roubada no ataque, vem contra-golpe do Madureira. Aí matou a jogada, saiu o Jeder para bloquear, parar o lance ali, matar a jogada ao Wagner. Olha lá de novo a falta. Só que deixou de graça ali, né? Jogada forte do Wagner para matar a jogada de contra-ataque da equipe do Madureira, que ganha falta na meia. Parece que vai experimentar dali, hein? O goleiro Carlos Germano coloca apenas dois homens que protegem o gol do Vasco. Messias, na batida rasteira, tranquilo o Carlos Germano. Pela tranquilidade, não pegou com muita força o Messias. Aí de novo a falta para você. Colocou do lado dentro da barreira. Vasco sai no contra-ataque, dois zagueiros no recuo. Carlão para pegar com tranquilidade. Estamos chegando aos 9 do primeiro tempo. Por enquanto 0 a 0. Insiste o Vasco na esquerda, Pedrinho. Marcação de dois. Pediu a falta do Haroldo, o Ato mandou seguir, disse que não houve nada. Julinho fica com a sobra, vem Madureira. Tenta sair no contra-ataque, Zezinho. Marcação forte do meio campo vascaíno. No meio das pernas do Nelson e a falta. E agora saiu o cartão amarelo merecido para o Nelson, que matou a jogada. Tomou no meio das canetas. Aí de novo o lance para você, num toque rápido, habilidoso do Julinho. E o primeiro amarelo do jogo. Muito bem aplicado, até porque o Nelson, esse que você está vendo aí, é um jogador, aí a confirmação do cartão amarelo, é um jogador muito violento, é um jogador desleal. E a entrada dele, cartão amarelo, muito bem aplicado pelo árbitro Jorge Rabelo. Tão forte a entrada do Nelson que o Julinho vai ter que ser retirado de marca. Programado em função da violência da falta do Nelson. Está sentindo a perna esquerda o Julinho. E a gente esclarece para o telespectador por que um empate hoje do Vasco contra o Madureira
representa que o Vasco pode jogar por um empate com o Flamengo. Detalhe é que o Flamengo tem 13 pontos ganhos, enquanto que o Vasco tem 12. E se o Vasco empatar hoje, se iguala ao Flamengo com 13 pontos ganhos. Um empate entre Flamengo e Vasco deixará os dois com 14, e no regulamento diz que não haverá jogo de desempate. Primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O Flamengo tem 8 gols de saldo, o Vasco tem 1 gol a mais de saldo 9. É por isso então que o Vasco joga por 2 empates. Você viu aí a confirmação do tempo, passamos dos 10 desse primeiro tempo, por enquanto 0 a 0 Madureira e Vasco. Tentativa do Vasco, tirou dali Moisés. A sobra do Messias, e aí a torcida dando uma força. É o Madureira, trabalha na esquerda. Chegando Moisés, põe na ponta. No comando de ataque, se quiser, tem o Zezinho. O Maricá é o primeiro homem de combate. Tentou na área, tirou dali o Wagner. Jéder no bloqueio. A bola volta na sobra, Moisés. Insiste o Madureira, vem na esquerda. Ainda Moisés, tentou no comando, passa mal. Nasa fica com a sobra. Aí a falta em cima do Donizete. Saiu para matar a jogada também, porque o Donizete limpo ali. Mas era uma falta também para cartão amarelo. Matou a jogada. Por trás, deveria ter sido punido com cartão amarelo. Matou a jogada, deveria ter recebido o cartão amarelo. As primeiras parciais para você. Madureira já cometeu 6 faltas e o Vasco apenas 4 faltas. Se é que se pode dizer apenas, né? É que tá com 2 faltas a menos que o adversário em apenas 11 minutos. Ao Vasco! Para comemorar a torcida vascaína aqui em Conselheiro Galvão. Ele experimentou aos 11 do primeiro tempo e aí vai para a galera. O Nelson comanda o coro vascaíno aqui em Conselheiro Galvão numa alegria só. De novo o lance para você. Pedrinho ajeitou da meia, olhou, viu o goleiro adiantado e experimentou. O goleiro Carlão foi para ela, mas não achou nada no ângulo. A patada do Pedrinho, colocando o Vasco na frente, 1 a 0. Golaço pro Vasco. Um belo chute do Pedrinho, botou efeito na bola. Ele é um especialista, revejam o lance, ele é um especialista em chutes de meia distância. Contou um pouco, é verdade, com a colaboração, aí está o Pedrinho, contou um pouco, é verdade, com a colaboração do goleiro Carlão, que pulou atrasado. 11 minutos, o Vasco chega a 1 a 0 de um jogo que até agora estava equilibrado e um dos dois goleiros tinha sido exigido, mas o Vasco já consegue uma vantagem que vai poder fazê-lo administrar melhor a partida. Agora, o Vasco está num ritmo muito lento, talvez até pelo calor está fazendo aqui em Conselheiro Galvão. O Vasco não está imprimindo um ritmo veloz à partida. Só que essa vantagem vai obrigar o Madureira a sair um pouco mais para o jogo e o Vasco com isso pode encontrar mais espaços. 1 a 0 para o Vasco da Gama e a confirmação do placar, chegando a 13 desse primeiro tempo com o gol de Pedrinho. E o Pedrinho passa a ser o artilheiro do Vasco no campeonato com 4 gols. 15º gol do ataque do Vasco, 11º que toma a defesa do Madureira nessa Taça Guanabara. O artilheiro do campeonato é o Romário do Flamengo com 7 gols. Vice-artilheiro Rony do Fluminense com 5 e vindo logo a seguir o Pedrinho. Aí vem o Vasco, insiste na ponta, vem Felipe. Na marcação Haroldo. Exceto da cobertura lateral direita, volta para auxiliar o meio campo também. E agora a jogada legal do Haroldo. Rouba para o Madureira. Bola no meio, vem trabalhar aqui atrás Zezinho, centroavante. Vem buscar jogo no campo de defesa do Madureira. Sai jogando com Moisés. E aí a torcida não para. Um instante, vibrando com esse 1 a 0 do Vasco por enquanto. E o golaço do Pedrinho. Mais uma falta do Haroldo. A falta cobrada para a equipe do Vasco da Gama. Aí começa na direita, Maricá. Põe na ponta, busca Donizete. Marcação do Edinho em cima dele, faz o giro. Devolve para o meio, Wagner. Passou, se apresentou para o outro lado. Pedrinho, quando ele olhou, recebeu a marcação do Edinho. Aí o Vasco é obrigado a recomeçar com Nasa. Bola forte para Pedrinho. Evitou a saída, mas permitiu que chegasse na cobertura o Germano. Antônio Lopes observando a distância o seu time, que o deixa um pouco mais tranquilo com esse 1 a 0 do Pedrinho. Um golaço aos 11 com quase 15 agora do primeiro tempo. E aí está o Bonamigo. O Bonamigo está preocupado porque toda a estratégia dele agora, um gol logo no início, altera. Ele tinha planejado o time para ficar plantado na defesa e tentar sair no contra-ataque. Agora ele vai ter que se expor por causa dessa vantagem obtida pelo Vasco. Então muda a situação da partida. Sai mais uma vez jogando na sua defesa o Vasco da Gama. Estamos chegando a 15 do primeiro tempo. Maricá. Falta para cartão, hein? Sem a menor necessidade. Quer dizer, falta nunca é necessária, mas matou a jogada também ali.
É divertido com cartão o jogador do Madureira. Lá se vai poder rever o lance. Matou uma jogada no campo de ataque do time de Conselheiro Galvão. Lateral esquerdo, Edinho. 2 cartões amarelos. E o lateral esquerdo, Edinho, recebendo também o cartão amarelo. Passamos dos 15 do primeiro tempo. Trabalhando a equipe do Madureira, vem aqui atrás, Marçal. Retificando para você o cartão amarelo, na verdade para Hermes e não lateral esquerdo Edinho, da equipe do Madureira. É a falta agora para a equipe do Madureira. Esse daí que você está vendo, Hermes, é a confirmação do cartão amarelo. Trabalhando a equipe do Madureira. Esse é o Edinho, lateral esquerdo. Perdendo 1-0, o Vasco vence, boa roubada de Wagner. Vai reiniciar o contra-ataque para a equipe do Vasco da Gama. Lindo lance, jogada pessoal. Só tem o Marcelo pela frente, colocou no Donizete o bloqueio do Marçal. Aliás, falta dupla. Falta do Marcelo em cima do Wagner e depois do Marçal em cima do Donizete. Você viu a fisionomia de bravo do Donizete, não é para menos. Aliás, é bom observar, Cleide, como tá batendo esse time do Madureira, né? Madureira, a recomendação, passa a bola, mas não passa o jogador. Cartão amarelo agora para o Marcelo. É o terceiro cartão amarelo da partida, mas está batendo muito o time do Madureira. 17 faltas cometidas até agora em todo o jogo. É um número altíssimo para 17 minutos de jogo. Uma falta por minuto. Uma falta por minuto. E o muito maior percentual para o Madureira, que realmente está parando a jogada na base das faltas. Vamos prestar atenção no número 7, o Haroldo, que ele é o primeiro que faz o combate. Se passa por ele, não passa pela zaga do Madureira. Por enquanto 1-0 para a equipe do Vasco da Gama. Germano vem trabalhar na direita para o Madureira. Esticou, botou no comando, buscou o Zezinho. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Marcelo, quarto zagueiro do Madureira. E o Vasco reinicia com o Luizão. Vem buscar jogo na meia. A bola não chega inteira no comando, ele é obrigado a se deslocar. Felipe vem armar na lateral. Nasa. Recomeça na direita, Nelson. Está substituindo a Luizinho. Põe na ponta, Donizete. Vai por mano a mano. Só tem o Edinho pela frente. Chegou na cobertura, Moisés. Wagner fica com a sobra. Ainda a bola do Vasco. Maricá vem na ponta. Luizão está pedindo na área. Cruzou, rasteira, Luizão para o chute. Defesaça, Wagner. Do Vasco. Wagner, aos 18 do primeiro tempo, faz o segundo gol vascaíno e leva a torcida ao delírio em Conselheiro Galvão. Na primeira, o Luizão tentou, não conseguiu. Aí o Wagner, que agora comemora com os amigos, foi para a torcida e não é para menos. Pegou a sobra açucarada para fazer 2-0 para o Vasco. De novo lance, o cruzamento do Maricá. O domínio complicado do Luizão, o espaço, a defesaça do goleiro no primeiro lance. No segundo, inapelável para o goleiro da equipe do Madureira. O Vasco faz 2-0. O Vasco chega a 2-0 com incrível facilidade e com muita tranquilidade. Eu tive o assinante já de se lembrar que eu disse que o time do Vasco é um time muito homogêneo, é um time muito experiente e está administrando o jogo. Está levando, está sabendo, não está se expondo, está muito calor. São 3 horas da tarde, quer dizer, é um horário desumano para se jogar futebol com uma temperatura dessa. O Vasco não está jogando com muita velocidade, está administrando, chega aos 2-0 de uma partida em que ele vai tomando conta tranquilamente. Esse é o primeiro gol do Wagner com a camisa do Vasco. Ele que não pôde ser inscrito na primeira fase da Copa Libertadores da América. As inscrições já tinham se encerrado, agora ele já pode jogar contra o Cruzeiro até na quarta-feira. 16º gol do ataque do Vasco na Taça Guanabara e o 12º que toma a defesa do Madureira. Chegar aqui no Paulo Bonamigo, 2-0 de saída desanima, né, Bonamigo? O jogo estava bom até o início do jogo, levamos aquele primeiro gol, evidentemente que o Vasco ia crescer. Então tem que trabalhar em cima desse resultado. Olha o Pedrinho experimentando para o Vasco, passa longe. Se com 1-0 o Madureira já tinha que sair mais para o jogo, agora com 2-0 o Madureira tem que sair muito mais para o jogo, vai ficar exposto aos contra-ataques do Vasco, vai dar mais espaço. E sobre o Wagner,
É bom lembrar, Cleide, ao amigo assinante, que ele estava 1 mês e meio sem jogar. Então ele está recuperando a forma, está sentindo o ritmo de jogo. E como tem um jogo hoje, tem um jogo quarta-feira, muito provavelmente no próximo domingo contra o Flamengo, ele já vai estar com mais ritmo. Já vai estar inteirinho para o jogo. Aí o tempo para vocês, estamos chegando a 20 desse primeiro tempo, 2-0, Vasco da Gama com gols de Pedrinho e Wagner. O Vasco que vai ficando numa situação um pouco mais tranquila para a última rodada contra a equipe do Flamengo para buscar o título da Taça Guanabara. É o Campeonato Carioca ao vivo para você, assinante da ESPN Brasil. Ao vivo você vai ver também na próxima quarta-feira, ao meio-dia, amistoso internacional. Israel e Argentina. Os argentinos se preparando para a Copa do Mundo que vem aí. Trabalha a equipe do Vasco da Gama. Números do jogo, finalizações 2 do Madureira, 5 da equipe do Vasco da Gama. E dessas 5 finalizações, só o Pedrinho 3 vezes, numa dessas 3 vezes ele marcou um dos gols do Vasco da Gama. O Vasco chutou 5, marcou 2 gols, 2-0. Isso mostra o domínio do Vasco e em especial destaca esse jogador Pedrinho, que vem passando por uma boa fase e está se especializando nesses chutes de meia distância. Posse de bola para o Vasco da Gama, Felipe. E aí a alegria da torcida vascaína, não é para menos, 2-0. Não está nem aí para o calor o torcedor, né? Que vem mais à vontade e que não está exposto ao desgaste que estão os jogadores de Vasco e Madureira. Aí você vê a briga pelo espaço entre o lateral direito Germano e o Pedrinho. Levou a melhor a zaga do Madureira, a resposta do Nelson. E do mesmo jeito o Marçal de cabeça. Recomeça a equipe do Madureira na esquerda, Hermes. Ligando defesa-ataque, Messias. Vai trabalhar no meio. Que passe é esse, hein? O Germano foi para a ponta, ele meteu nas costas. Levou o passe. O Cleide, desses 11 jogadores que estão em campo com a camisa do Vasco, 5 foram feitos dentro do próprio Vasco da Gama. O Pedrinho tem 20 anos de idade, o lateral esquerdo Felipe também com 20 anos, Carlos Germano já há mais tempo no time principal, tem 27 anos, Marical mais novo com 18 e o Jeder, que tem 19 anos e faz hoje seu primeiro jogo de saída no time de profissionais. E o cabeça de área Nasa, que veio do Ferroviário do Ceará, se revelou no futebol carioca atuando pelo Madureira. Foi então contratado pelo Vasco e se firmou como titular. E um detalhe ainda a respeito do Nasa. No jogo do ano passado, do Campeonato Carioca, aqui mesmo, em Conselheiro Galvão, o Vasco venceu por 2-1 e o gol do Madureira foi feito pelo Nasa. No segundo turno, o jogo em São Januário, mesmo resultado, Vasco 2, Madureira 1. Aí o Nelson trabalhando para a equipe do Vasco da Gama. Recomeça na direita, Jeder. Põe na ponta com o Donizete. Articulação de jogada com o Wagner. Tentou o lance de efeito, conseguiu o Donizete, deu certo. Olha o Luizão. Carlão saiu para proteger. O torcedor vai vendo, o torcedor vascaíno que está acompanhando o jogo em casa, está vendo como o Wagner vai se soltando na partida. Como ele já vai começando a dominar ali o meio-campo. Sem dúvida alguma, um belo reforço para o Vasco. Vai ficando à vontade no jogo, já marcou um dos 2 gols do Vasco, vai dando o Vasco 2-0. Chegamos a 23 deste primeiro tempo do jogo. Aí o técnico Antônio Lopes, para você, assinante da ESPN Brasil. É a jogada forte do Maricá agora na lateral. Caiu, foi ao chão também, mas cometeu a falta em cima do Edinho. E falta por trás, violenta também, como você viu aí. Nesse lance em cima do Edinho, próximo à linha de fundo. Merecia o cartão amarelo. Os árbitros no Rio estão muito tolerantes com a violência. É uma Madureira para a cobrança de falta. Essa bola vem da esquerda. Os zagueiros vão para a área, tanto o Marçal quanto o Marcelo. Preferiu o toque curto. Tentou para a chegada do Messias e a falta do Edinho. Está jogando com pressa o Vasco da Gama. Pode ligar no contra-ataque. Vem Donizete, a marcação do Haroldo em cima dele. Passou, pediu na direita. O Wagner se apresenta para o jogo. E aí perdeu a velocidade, perdeu o pique, perdeu o contragolpe. Donizete, mas ganha arremesso manual. O Vasco da Gama na direita. Aqui por enquanto 2-0. Vai tomar posição, vem Maricá para a cobrança de manual na direita. Passe feito, Wagner virou, mas virou para o lado errado. Fica com a sobra a equipe do Madureira. Recomeça no jogo. Cada passe que está recebendo o Germano aqui na direita. Impressionante. Outra bola muito forte, saiu em arremesso manual. Mauro Galvão vem para a cobrança. Recomeça o Felipe. Aí o lateral esquerdo vascaíno. Vão deixando, ele vai avançando, vai ganhando o campo inimigo. Donizete tentou o corte em cima do Edinho, ficou com a sobra, boa bola para o Vasco, tentou o Luizão, tirou dali o Marçal. E agora vai parar com tranquilidade o Edinho. Os números do jogo para você, assinante da ESPN Brasil, em que o Vasco vai vencendo 2-0, os passes errados
12 passes errados do Madureira, 7 do Vasco da Gama. O Bonamigo vai ter muito trabalho para tentar acertar esse time, viu? E a taxa de passes errados aumentou depois do segundo gol, quando o Madureira ficou completamente desnorteado na partida e aí passou a errar muito com mais frequência. Zezinho, trabalhando para o Madureira, melhor que ele, Nasa, vem para o desarme. Aí você vê o tempo, estamos chegando a 25 do primeiro tempo, 2-0. O Haroldo não perde uma viagem. Nova falta em cima do Pedrinho para cobertura. Na lateral direita, você vai ver de novo o lance. Pegou bola, pegou o jogador, é mais uma falta do Madureira. Felipe na cobrança. Aí o técnico Antônio Lopes. Ao lado de um enorme banner do Vasco da Gama nos seus 100 anos. Chegando o Vasco, Maricá, vem o lateral, Luizão tá na área. A bola vem para Pedrinho, a sobra do Wagner, mas o árbitro já parava o lance. Marcando o toque com o braço. Tem pressa o Madureira, sai para o jogo, Julinho. Messias. Alternativa na esquerda. Aí vai o lateral Edinho. Outra vez Messias. Trabalha na meia. Aí vem o Hermes para o jogo. Julinho. Tentou jogar o pessoal, escapa do primeiro, mas tem sempre alguém na cobertura. Quem vai ajudar lá na direita dessa vez é o lateral esquerdo, Felipe. Sai numa linda jogada, a torcida gosta. Ligou defesa-ataque, buscou o Luizão. Cobertura do Moisés com falta. Do lateral direito, Germano. A bola sai. Nem chegou a pegar a bola o Germano. Na repetição você pode ver aí. E a falta marcada em cima do centroavante Luizão. Mais uma falta para o Vasco da Gama, que vai vencendo o jogo 2-0. Pedrinho, autor do primeiro gol, vai tomar posição para a cobrança. Tirou com tranquilidade Marçal. Mauro Galvão. Recomeça o Vasco. Vê Donizete, está solto na ponta, a bola para ele. Marcação do Edinho, só tem um pela frente. Agora que vai chegar a cobertura do capitão Moisés. Triangulação com Wagner. Sempre bem colocado o meia Wagner. E agora se apresentou bem Haroldo. Vai tentar sair no contra-ataque a equipe do Madureira. Até aí vai bem, mas para chegar na área do Vasco da Gama não conseguiu chegar ainda. O time do Conselheiro Galvão. Vamos ver agora, Edinho. Vem da esquerda, bola para a área. Subiu o Zéder, tirou meio atrapalhado, mas conserta tudo aqui na esquerda. Vai ficar com a sobra o Pedrinho. Escapou o Zezinho, comete falta. É mais uma falta para aumentar o índice faltoso do time de Madureira. Aí de novo o lance para você. Dessa vez foi o desesperado centroavante Zezinho, porque a bola não chega lá e quando chega, ele tem sempre 2, 3 ou 4 zagueiros da equipe do Vasco da Gama. Você vê o técnico Antônio Lopes, que continua de pé ali. Não são os 2-0 que estão deixando o técnico Antônio Lopes dizendo que ele quer mais. O Lopes é um técnico incansável. Eu acho até que o Lopes, de 2 anos para cá, os conceitos dele, táticos, evoluíram muito. E o Vasco hoje é um time que tem a sua cara, é um time que joga pelas laterais, um time que marca a saída de bola, que tem variação de jogo. Enfim, é interessante, muito interessante ver o Vasco jogar. E porque pelo Vasco, vê se quanto o Lopes evoluiu taticamente. Sul-Americano de basquete masculino. Jogo semifinal nesta quarta ao vivo, 10 da noite. Para você, assinante da ESPN Brasil, Independente Pico da Argentina e Marathon Franca. Time brasileiro buscando pela primeira vez o título da Liga Sul-Americana. Já que os 2 títulos anteriores são de times argentinos. E aqui vai dando o Vasco, estamos chegando a 29-16 para acabar o primeiro tempo, 2-0 Vasco com gols de Pedrinho e Wagner. Boa roubada, Moisés em Madureira. Aí você vê, a marcação do Vasco é muito boa, que deixa o Bonamigo um pouco aborrecido. Vem a equipe do Vasco da Gama, Donizete na ponta. Luizão tá na área, pedindo, experimentou direto. Gol do Vasco! Donizete, para alegria da torcida vascaína, o terceiro gol Cruz Maltino aqui em Conselheiro Galvão. Aos 29 do primeiro. Aí o abraço carinhoso do amigo Nelson. E a comemoração com a torcida, com os companheiros, não é para menos. Um balaço do Donizete, você vai ver de novo. Ajeitou para a perna esquerda, soltou um torpedo
O Carlão voou, mas não chegou na bola. O terceiro gol do Vasco. Quando estava todo mundo esperando o cruzamento do Pedrinho, que estava livre, ou o Luizão, que era a alternativa. O Donizete falou, vou fazer o meu também. E faz 3-0 com tranquilidade. É o Donizete, terceiro gol do Vasco da Gama contra o Madureira, fora de casa. Olha, o árbitro Jorge Rabelo, se quisesse, podia encerrar o jogo. O jogo já acabou. Já está definido. Não tem o Madureira, que já estava tonto, agora foi definitivamente a nocaute. O Vasco, com a absoluta tranquilidade, dono da partida, chega ao seu terceiro gol com 30 minutos de jogo. Enfim, domina o jogo sem se esforçar muito. Um time que joga consciente, cada jogador sabe exatamente o que tem que fazer. E aqueles que estavam até preocupados, que não estão jogando, veja bem, esse time do Vasco que está em campo não é o time titular. Está sem o Odivan, está sem o Luizinho, está sem o Juninho, está sem o Ramon. Ou seja, sem 4 jogadores. E, no entanto, administra o jogo, chega tranquilamente aos 3-0 e mostra por que é um time que está em condições de conquistar o título da Taça Guanabara, desse primeiro turno do Campeonato Estadual, onde vai jogar no próximo domingo com o Flamengo, precisando apenas do empate. É um time que vem, na verdade, de um calendário estafante. Participa de 3 competições ao mesmo tempo, está classificado para a fase quartas de final da Copa do Brasil, está classificado para a segunda fase da Taça Libertadores da América, é o atual campeão brasileiro e está buscando aqui já o seu primeiro título no centenário do Vasco da Gama, um time que chega, portanto, redondinho. E sobre a Copa do Brasil, um detalhe, Cleidir, amigo assinante. É o único dos cariocas que continua na Copa do Brasil. Botafogo, Fluminense e Flamengo. Flamengo na última quinta-feira, apesar da grande atuação do Romário no jogo com o Vitória, em que ele fez 4 gols e deu passe para o 5º gol, todos eles já foram eliminados. O Vasco é o único que continua a representar o futebol do Rio de Janeiro na Copa do Brasil. E além dos 4 titulares citados pelo Paulo César Vasconcelos, que estão desfalcando o Vasco, tem mais um que era titular, não se sabe se vai voltar como titular, que é o lateral direito Vitor, com uma contusão muscular. O Maricá entrou, tomou conta da posição, está agradando demais a Antônio Lopes, depois vai ter que resolver se o Vitor volta como titular, se o Maricá permanece. Você viu aí uma jogada do Marçal, esse zagueiro central, aliás, todo carrinho é condenado. Não tem esse negócio de dizer, olha, foi por trás, foi pela frente, é a minha opinião, obviamente. Não significa que o Paulo César tem que concordar e você que está em casa tem que concordar. Você está vendo de novo, um lance, o Pedrinho tirou o pé, mas se ele pega o pé de apoio, ele quebra o tornozelo, tira o jogador de exercer a sua profissão durante muito e muito tempo. E o que é lamentável é que, ao invés de ser punido com um cartão, na minha opinião, cartão vermelho, porque esse tipo de jogada é criminosa e só tem uma maneira de combater, é sempre aplicar o cartão vermelho para o jogador que dela fizer uso, o juiz foi ali e falou, calma, olha, da próxima vez não faça isso, e aí a violência continua graçando nos campos. Você viu de novo o lance, vem o Madureira na direita, Germano tentou deixar na frente a proteção no corpo do Nasa. Comete a falta de obstrução aqui na direita, a falta para o Madureira, que vai perdendo o jogo 3-0. Passamos os 30, estamos chegando a 33. Faltando 12 para acabar o primeiro tempo. Bola forte, vai o Donizete, o autor do terceiro gol, não chega, a bola sai. Arremesso normal, Quedinho vai cobrar para o Madureira. Esse terceiro gol do Vasco foi também o terceiro gol do Donizete na Taça Guanabara. Ele passa a ser o vice-artilheiro do time ao lado do Ramon, que não joga mais nesse Campeonato do Rio. 17º gol do ataque do Vasco, 13º que toma a defesa do Madureira na Taça Guanabara. Madureira que tem a bola com Haroldo. Trabalha da meia, põe na ponta, busca o Germano. Tem liberdade, tá sozinho. Chega na cobertura, Mauro Galvão, colocou na área, tirou dali o Maricá. A sobra do Nasa. E aí o capitão vascaíno toca na lateral, não pega o Pedrinho, a bola sai, arremesso manual para a equipe do Madureira. E até que enfim chegou na área. Zezinho, botou na ponta, Germano, vem bola cruzada, passou por todo mundo, não passa pelo Maricá. Mas parece que afrouxou um pouquinho, vai chegando o Madureira. Julinho, buscando o seu golzinho no jogo, Germano. Na ponta, aqui é o caminho, já deu para perceber. Para a perna esquerda do cruzamento, Jéder para tirar. A sobra do Madureira, Moisés. Recomeça com Haroldo. Alternativa é a esquerda com Edinho. Primeiro combate é do Wagner. Põe na ponta. Buscou a chegada do Julinho. Tentou na área. Pede a falta. O Edinho. Mandou seguir o jogo. Disse que não houve nada. O Vasco afrouxou a marcação. Ou a necessidade do Madureira que faz com que o time, nesse momento, crie jogadas como essa. Ou pelo menos aperte um pouquinho mais. Pressione um pouquinho mais a equipe do Vasco da Gama. Paulo César vai responder já após esse ataque na bola colocada para a boca do gol, o Carlos Germano com tranquilidade. O que aconteceu é que o Pedrinho deixou de fazer a marcação ao Germano quando ele sobe ao ataque. Com isso o Felipe fica envolvido
por 2 jogadores e que aí o Madureira está conseguindo ameaçar. Quer dizer, o Madureira agora começa a se reencontrar na partida e tenta chegar ao gol. Só que o sistema de cobertura do Vasco é muito eficiente, principalmente por parte do Mauro Galvão. A tentativa do Julinho, a bola vai embora. Cleide, tá aqui o técnico Antônio Lopes, dando instruções. Tentando consertar a zaga exatamente nesse momento a que se referia o Paulo César no jogo. Que o Madureira vai chegando. E o Geder não olhar a sua bola, olhar as costas dele. Onde que o Vasco conseguiu essa vantagem já no primeiro tempo? O que você destaca no Vasco? Eu acho que foi bem o time construiu boas jogadas ofensivas, né? E conseguiu 3 gols, tá bom. Aí você viu o tempo, passamos dos 35 desta primeira etapa. Aqui em Conselheiro Galvão, 3-0 para a equipe do Vasco da Gama, mais uma falta do Madureira. Você vê de novo o lance. Em cima do Nelson, volante vascaíno. Os números do jogo para você, em que o Vasco vai vencendo 3-0 a equipe do Madureira. Mais uma parcial para você, assinante da ESPN Brasil. Faltas cometidas, 16 do Madureira, 13 do Vasco. Em 37 minutos de jogo. 36, perdão. Por enquanto, 3-0 para a equipe do Vasco da Gama. Na próxima quarta-feira, meio-dia, ao vivo, amistoso internacional. Israel e Argentina. Para você, assinante da ESPN Brasil. Recomeça o Vasco, vem na esquerda com Felipe. A caminho do título da Taça Guanabara, a equipe do Vasco da Gama, que tem no Campeonato Carioca. O Flamengo é o próximo adversário. Tem na Copa do Brasil o Cruzeiro. Interessante que na Copa do Brasil nós poderemos ter uma sequência brasileira. Obviamente o Vasco com amplas possibilidades, por ser esse time acertadinho que está até agora, e com possibilidades sim de conquistar também o título da Copa do Brasil. A equipe do Vasco da Gama está jogando com o Pedrinho, vem no contra-ataque, Wagner se mandou Donizete, preferiu o toque para Luizão, forte demais, vai embora pela linha lateral. Aí o Luizão no aplauso. Ele disse que nós poderíamos ter uma sequência brasileira na Copa do Brasil, é óbvio. Mas na Taça Libertadores, sim, que nós poderemos ter uma sequência brasileira. E o Vasco está nessas 3 competições. Carioca, a Taça Libertadores e também a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Vasco espera o vencedor do confronto entre Grêmio e São Paulo. No primeiro jogo, São Paulo venceu, foi disputado em São Paulo. Na próxima partida será no Estádio Olímpico. E até porque não dá para escolher muito nessa fase aguda, né, Paulo César? Eu tenho preferência por esse, eu tenho preferência por aquele time, né? Mas até no atual estágio que está o time do Vasco, ele não tem mais essa preocupação de escolher um adversário ou outro. É claro que pegar um adversário mais fácil é sempre muito melhor, mas é um time que chegou a um nível de maturidade e de eficiência que o adversário eu acho que é indiferente. Esse Vasco da Gama, que é o atual campeão brasileiro, que está jogando na direita, vem com o Maricá. 3-0 para o Vasco, 38, 7 para acabar o primeiro tempo. Posse de bola, Donizete, mais uma linda jogada. Maricá, Donizete na triangulação, não tem ninguém do Madureira na cobertura. Ele fica à vontade no meio. Aí começa na esquerda, Pedrinho. Buscou a movimentação do Donizete, sai da direita, vem para a esquerda. Passa para o Pedrinho, chega antes dele a cobertura do zagueiro Marçal. Messias. Esticou, buscou o Zezinho, forte demais. Apenas observa o Mauro Galvão e a bola vai embora em arremesso manual para o Vasco. Que recomeça com o goleiro Carlos Germano, pouco trabalho, apenas observou algumas bolas contra o gol do Vasco da Gama. Um mero assistente nesse primeiro tempo, em que o Vasco vai vencendo o jogo 3-0. Na próxima quarta, 10 da noite, Sul-Americano de basquete masculino. Primeiro jogo de um dos lados da semifinal, Independiente Pico, da Argentina, recebe a equipe do Marathon Franca. Ao vivo, para você, assinante da ESPN Brasil. Aqui o Vasco com tranquilidade, Geder. Foi na ponta, busca a chegada do Wagner. Autor do segundo gol vascaíno, lindo lance, a torcida gosta. Tentou sair no passe, mas pegou a marcação adversária. Aí o Geder, cheio de personalidade, sai com tranquilidade, limpa a área, mostrando que se começou um pouco inseguro e tal, já está à vontade no jogo. A entrada violenta por trás do Germano é a intenção de cometer a falta, de parar a jogada, de matar o lance. Quando prevalece a intenção, sempre
se recomenda que seja punida a agressão com cartão amarelo. Mais violento o cartão vermelho. Trabalha a equipe do Vasco da Gama, vem com o Nasa. E o técnico Paulo Bonamigo, Paulinho, do Madureira, tinha dito que se o Geda não fosse bem no primeiro lance, dificilmente ia conseguir fazer um bom jogo, a não ser que tivesse muita personalidade. Parece que isso está acontecendo. O placar também está facilitando. Ele não foi bem no primeiro lance, mas agora está mostrando personalidade, jogando bem. Agora você veja que coisa incrível. O árbitro Jorge Rabelo acaba de dar cartão amarelo para o Luizão, porque ele reclamou com o árbitro o fato de ele não ter dado o amarelo aqui para o jogador do Madureira, para o Haroldo. Os jogadores do Madureira entram por trás, são advertidos verbalmente. O que reclama da violência é advertido com cartão amarelo. Aí o tempo para você, assinante da ESPN Brasil. Estamos passando dos 40, quando você pode rever a falta. Outra falta violenta do jogador do Madureira, em cima do Pedrinho. E o árbitro, o senhor Jorge Rabelo, preferiu advertir o Luizão com cartão amarelo, por ter reclamado de um lance violento do zagueiro do Madureira. Aqui 3-0 Vasco. Luizão. É a confirmação do cartão amarelo para o centroavante vascaíno. Vai chegar o Madureira na direita, Zezinho. Deixou para quem vem de trás, Julinho, Germano. Levantou na área, sozinho. Gol! Não valeu. Está impedido? Está impedido aí o assistente número 1, o senhor Hilton Moutinho, confirmando a condição irregular, a posição irregular. A bola colocada na área, você vai ver de novo, estava atrás do zagueiro da equipe do Vasco da Gama. Aí de novo a repetição do lance para você. Confirmação do impedimento do Hermes. Esse daí, ó. E aí nem esboçou reclamação, porque realmente estava sozinho atrás do Geda. O impedimento é marcado na hora em que sai o lançamento. E foi o que fez corretamente o senhor Hilton Moutinho. Vem o Vasco da Gama, Felipe. Recomeça com o Luizão, domina na área. Primeiro combate do Marçal. Pedrinho vem de trás, dominou mal. Permitiu a cobertura do Germano. Ele recebe na triangulação de volta. Vem de novo Madureira. Zezinho alternativa, aliás, única alternativa. Adianta demais, tirou dali o Zeda. Jogo com elegância quando tem liberdade, tem tranquilidade. Aí o Zeda estava apertado, socou o pé na bola. Pedrinho fica com a sobra na esquerda. Obrigado a recomeçar com o Nasa. E o Madureira, estranhamente, depois é que tomou o terceiro gol, conseguiu se assentar um pouquinho no jogo. É que há um relaxamento natural com os 3-0 do time vascaíno, não pode. O Vasco se acomodou, nós estamos chegando agora aos 43 minutos, o Vasco se acomodou, chegou ao terceiro gol, e aí é inevitável, por mais que o Lopes exija atenção, exija concentração, é inevitável um certo relaxamento da equipe, porque o Vasco chegou aos 3-0 com muita facilidade, sem se esforçar tanto. E está muito calor também, não é, Cledir? Então, quer dizer, os jogadores vão se poupando, o Vasco vem de uma maratona, joga quase que de 48 em 48 horas, e o Madureira já percebeu que não resta as alternativas, não adianta ficar na defesa, tem que sair para o jogo e ver se consegue marcar um gol, enfim, atormentar um pouco a vida do Vasco, porque eu acho que vai ser difícil, mas é o que o Madureira está tentando. Mais uma falta do time do Madureira. Falta em cima do Wagner. Tentou sair do contragolpe, matou a jogada do Moisés. O árbitro apenas observa, faz um sinal com as mãos, pedindo um pouco mais de tranquilidade ao jogador da equipe do Madureira. Esse primeiro tempo tem, por um lado positivo, a eficiência do time do Vasco, chegou facilmente aos 3-0, a marcação, o conjunto, uma equipe que está com 5 desfalques e não parece sentir nenhuma dessas ausências, e tem como ponto negativo a tolerância do árbitro Jorge Rabelo, tolerante com a violência, muito paciente, muito conversador e usando muito pouco o cartão amarelo, que é uma arma que o árbitro tem. O árbitro não tem que ficar conversando com o jogador. A arma que o árbitro tem é o cartão, seja o amarelo ou o vermelho. É a 22ª falta do Madureira. Já foram 22 até agora. Chegando o Vasco da Gama, Donizete com o peito, pegou bem Carlão. Donizete se atirou contra a bola. Em algum lugar do meu corpo a bola vai bater. Bateu no tórax, Carlão estava atento no lance. Pegou, passamos dos 44. Menos de 1 para se esgotar o tempo regulamentar do jogo. 3-0 Vasco da Gama. Com gols de Pedrinho, Donizete e Wagner. Você vê de novo o lance. O Donizete que foi para a bola, houve o toque por trás do Moisés. A disputa entre o zagueiro e o atacante quase levou a pior o goleiro Carlão. Cledir,
saber aqui do técnico Bonamigo que análise que ele faz desse primeiro tempo, nada favorável para o seu time. 7 minutos de jogo só, bom, relativamente bom. Depois o time se desequilibrou com o gol que o Vasco fez, aí ficou difícil. Vamos ver se no segundo tempo a gente procura dar uma consertada. Que tipo de injeção de ânimo que o técnico pode dar na virada do meio tempo no intervalo com 3-0 contra? Tem que colocar na cabeça que tem que jogar, né? Que tem pelo menos dignidade de vestir essa camiseta pro segundo tempo e lutar por um resultado melhor. Aí sem acréscimo nenhum nesse primeiro tempo de jogo, o senhor Jorge Rabelo termina a primeira etapa 3-0 para a equipe do Vasco da Gama, gols de Pedrinho, Wagner e Donizete. O Vasco que vai ficando numa situação um pouco mais tranquila para o próximo jogo contra o Flamengo em busca do título da Taça Guanabara. Cícero Melo. Chegar aqui no Pedrinho, que fez o primeiro gol do Vasco, abrindo o caminho para essa importante vitória. A equipe do Vasco está se portando bem dentro de campo, tocando bem a bola e chutando de fora da área, que foi o professor Antônio Lopes pediu. O gol foi uma especialidade sua, né? O chute fora da área. Eu complementei o pedido que meu amigo tinha feito, Wagner, e fiz o gol. E é um forte meu também chutar de fora da área e não posso deixar isso de lado. Cledir. 3-0 para a equipe do Vasco da Gama, com gols de Pedrinho, Donizete e Wagner. Enquanto você revê aí um dos gols da equipe do Vasco da Gama, o primeiro gol para você, assinante da ESPN Brasil. O árbitro Jorge Rabelo consultando os seus assistentes. Aí checa com o goleiro Carlos Germano, que está ali no último momento de concentração para reinício de partida aqui em Conselheiro Galvão. Você ligado em todo o Brasil, Vasco da Gama buscando uma situação um pouco mais tranquila e vai confirmando essa situação para a última rodada no jogo contra o Flamengo, para confirmar o título da Taça Guanabara. Aí a saída de bola para a etapa complementar. O começo do segundo tempo de Vasco 3, Madureira 0. Vamos ver esse segundo tempo. Para você, assinante da ESPN Brasil. Aí no toque de bola tem um detalhe especial do Wagner, que voltou com uma chuteira totalmente branca para esse segundo tempo do jogo. Pelo que eu estou vendo aqui, na verdade, eu acho que não é nem chuteira, é um tênis. Como o gramado não está muito bom, eu acho que não tem nem trava, Cledir. E o Vasco deve explorar agora as jogadas aéreas, já que o Luiz Cláudio é um exímio cabeceador, fez um gol no jogo contra o Friburguense. O Vasco deve explorar então a altura dele. Aí o Rogério, que entrou no lugar do Hermes, o número 16 da equipe do Madureira, uma das alterações das equipes para esse segundo tempo do jogo. E a torcida do América deve lembrar bem do Rogério, cabeça de área, versátil, joga também na zaga, 26 anos de idade, jogou no Guarani de Campinas, é um bom jogador e um excelente cobrador de faltas. Trabalha o Madureira, Moisés, na bola tocada no meio, encostando o Haroldo, apertou na marcação, o Wagner já roubou, a sobra na bola dividida na direita, Julinho, vai levando, vai se mandando, colocou para o Messias, tentou o toque, a bola na volta com ele, não há impedimento não, que fez o Zezinho, aí ele conseguiu consertar o jogo. O Zezinho se atrapalhou todo no lançamento, deu uma de zagueiro, perdeu a boa chance para o Madureira no começo do segundo tempo, o Julinho, chegando o Madureira. Bom passe por trás da zaga, Edinho. Tentou o toque para quem vinha de trás, mas o assistente já parava a jogada no passe para o Edinho, estava impedido atrás da zaga. São os primeiros movimentos do segundo tempo de Vasco 3, Madureira 0. Aqui em Conselheiro Galvão, para você, assinante da ESPN Brasil. Olha, você não está vendo aí, mas fora do lance de bola, está caído o jogador Nasa da equipe do Vasco da Gama aí. Para onde se dirigem agora os jogadores, vai lá o árbitro, fora do lance de bola. Eu não sei se houve a falta, se houve o toque ou não do Germano, lateral direito, ou se foi algum objeto atirado pela torcida. Eu, sincero, honestamente, não estava prestando atenção ali. O problema é com o Marçal, há uma revolta muito grande no banco de reservas do Vasco da Gama, esbravejando bastante com o zagueiro Marçal. Confesso também que a bola estava do outro lado, só se foi fora do lance, alguma agressão. Fora do lance, atingido o jogador vascaíno Nasa, que está caído e o jogo paralisado. Quer dizer, essa zaga do Madureira já usou e abusou das jogadas violentas, não só pelo número de faltas, mas as jogadas violentas no primeiro tempo de jogo, não, Paulo César? E o árbitro foi conivente, talvez esse tipo de atitude se deva à conivência do árbitro no primeiro tempo, o senhor Jorge Rabelo, não, Paulo César? Na medida em que aí está o técnico Antônio Lopes protestando. E dizendo expulsa, dá para perceber, protestando com toda razão. Agora, na medida em que o árbitro é tolerante e é paciente, agora o Bebeto de Oliveira
discute com o árbitro Jorge Rabelo. Na medida em que ele é paciente, tolerante com a violência, a coisa acaba tomando esse caminho. Se ele tivesse sido, o Lopes está afastando o Bebeto, ali o Eurico Miranda, vice-presidente de futebol, se o árbitro, no primeiro tempo, tivesse sido sempre rigoroso, rígido, combatendo a violência com o uso dos cartões, nada disso estaria acontecendo. E um detalhe, se houve mesmo agressão do Marçal no Nasa, eu não vi, os dois foram companheiros no Madureira no ano passado. E os dois continuam batendo boca, fora do lance ali. O árbitro não teve a capacidade de chamar o assistente, que acompanha o ataque do Vasco da Gama nesse segundo tempo, para perguntar para o assistente o que houve na jogada. Porque nem ele, árbitro, ficou sabendo o que aconteceu. Ele marcou arremesso manual, a bola que foi colocada para fora. Nem falta ele marcou no lance. Vem Vasco da Gama, Pedrinho. Aí parou, não houve nada, parou na disputa, na dividida com o Germano, o melhor lateral direito do Madureira, que sai para o jogo. Começo da etapa complementar para você, assinante da ESPN Brasil. Quem com certeza viu o lance é o árbitro, o auxiliar Hilton Moutinho, que corre na linha do último homem da zaga do Vasco. Deveria estar olhando atento para um contra-ataque, deve ter visto o que aconteceu. O árbitro tinha obrigação de consultá-lo. Não o fez e deixou por isso mesmo. Passamos dos 4 do segundo tempo de jogo. Maricá substitui a Vitor, e aí o Nelson substitui a Luizinho. Levanta, coloca a bola no ataque. Aí a falta de ataque da equipe do Vasco da Gama. Vai sair jogando o Marçal. Buscou o Haroldo no meio. Quando você pôde rever o lance, houve realmente a falta. Agarrado, desequilibrado o zagueiro central Marçal da equipe do Madureira. Trabalha com o Rogério. Tentou colocar no meio. Vai recomeçar a equipe vascaína com o Nelson. Enfia na ponta, vai chegar o Donizete, o autor do terceiro gol. Chega melhor que ele, o Marcelo. Aí estamos passando dos 5 do segundo tempo de jogo para você, assinante da ESPN Brasil. 3-0 Vasco da Gama. E vem Madureira. Edinho. Recomeça da esquerda, a bola para a área. Passou da linha da bola o atacante. A bola ficou fácil para o Carlos Germano. Chegava ali perigosamente o Julinho. E a zaga do Vasco não foi não, hein? O Géder que não foi nesse lance. Bola com o Felipe na esquerda. Recomeça o Vasco. Você que está vendo de casa, o time está jogando tranquilo. Além de ter o relaxamento natural dos 3-0. O calor é fortíssimo aqui. E até por isso o time nem precisou também jogar muito veloz para chegar a esse 3-0. É o que vai fazendo a equipe do Vasco da Gama. Wagner deixando a bola aqui na direita. Encosta o Donizete, busca a chegada do Maricá. Quem vem de trás é o Nelson, sofre a falta. Falta do Messias em cima dele. Houve realmente a falta para o Vasco da Gama. Mais uma para aumentar o índice faltoso do time do Conselheiro Galvão. Maricá para a cobrança de falta. Vai buscar o Luiz Cláudio na área. Subiu com ele, tirou dali o Marçal. A sobra do Vasco da Gama, Wagner. Aí tem liberdade, tem tranquilidade. Encosta, coloca na direita, busca o Maricá. Se apresenta para o jogo na ponta, Donizete. Maricá, bom lance. Vai na jogada, pessoal. Calçado por trás, a falta nele. Como se recomenda, ele deu a lei da vantagem, mas o Maricá caiu na sequência e houve realmente a falta. Apesar das reclamações dos jogadores do Madureira. E nesse lance, teve a perna enroscada. E o Marcelo é que ele não achou o Maricá. Porque ele foi por baixo para cometer a falta. E o torcedor há de lembrar, Cledir, que dali, no torneio Rio-São Paulo, o Pedrinho fez um gol contra o Corinthians. E outro contra o Palmeiras. Exatamente por esse setor. E um contra o Palmeiras também. Vamos ver como sai essa cobrança de falta do Pedrinho para o Vasco da Gama. O goleiro Carlão, que já experimentou e não gostou da receita do Pedrinho no primeiro tempo, já fez um gol. Coloca 4 jogadores na barreira. Pedrinho na cobrança de falta. Aí vem ela autorizada. A bola passa à esquerda do gol de Carlão. Passou rente o poste esquerdo do gol do Madureira. De novo a falta para você. Tirou bem da barreira, mas caprichou tanto demais que a bola saiu pela linha de fundo. O Madureira, nesse primeiro turno, venceu todos os outros times de menor expressão. Os times pequenos, Americano, Friburguense e Bangu. Mas não foi bem contra os times grandes. Perdeu para o Flamengo por 2-0, mesmo placar da derrota para o Fluminense. E só venceu a equipe do Botafogo na abertura do campeonato por 3-2. Por enquanto, 3-0 para o Vasco da Gama. Estamos chegando a 8 do segundo tempo de jogo. Trabalha o Madureira, Messias. A bola para Rogério, outra vez Messias, vem da ponta.
tentou para a área, tirou dali o Jeder. A sobra do Madureira. Haroldo. Muda de lado, está sozinho o Germano, se apresenta o lateral, vem na direita, essa é a alternativa. Wagner na marcação, meteu cruzado para a área, Rogério. Busca espaço para a progressão, Julinho. Experimentou, carimbou em cima do zagueiro. A sobra do Madureira, Haroldo. Encosta o lateral esquerdo, Edinho, põe na ponta, Messias. Messias, abriu para o pé direito, tiro em cima do Jeder. Aí o Maricá alivia na sobra na direita. Buscou Donizete, melhor que ele, a marcação de Moisés. Rouba para o Madureira, buscando o seu gol no jogo. 3-0 para o Vasco da Gama. Messias, ajeita na meia. Primeiro combate do Nelson. Buscou o Zezinho, encosta para quem vem de trás. Germano. Germano, só tem a marcação do Felipe lá na esquerda. Tentou na tabela, Julinho para Zezinho. A proteção do Galvão, Carlos Germano para pegar. O centroavante não viu a chegada do Mauro Galvão, que na experiência apenas protegeu, meteu a mão nas costas do centroavante, sutilmente foi desequilibrado. Sai para o jogo Madureira, está gostando do jogo no segundo tempo. Ajeitando o Messias, põe na ponta, buscou o Zezinho, tranquilo, tranquilo, absoluto, Jeder. Tirou dali, ligou com o Donizete, marcação em cima dele, chegou o Marcelo. Encosta para o Edinho, recomeça a Madureira, vem na esquerda. Chegada do Messias, carimbou a marcação do Jeder. Arremesso manual cobrado. Aí o Rogério. Vai trabalhar a equipe do Madureira. Vem aqui na esquerda, Edinho. Coloca a bola na ponta, Zezinho. Tá sozinho o centroavante, é na ponta. Preferiu o toque para trás. Vem de trás Moisés. Na entrada da área, tentou o toque. A bola ficou no zagueiro. Estamos passando nos 10 desse segundo tempo de jogo. Para você, assinante da ESPN Brasil. Aí a confirmação do tempo, você viu? 3-0 Vasco. Chegando o Madureira, Julinho tentou o toque, não chegou o Messias. E vai mexer a Madureira. Vai sair o Julinho, camisa número 10, já assinou a súmula e vai entrar o Paraíba, camisa número 18, 23 anos de idade, jogador que atuou no Itaperuna e no Americano Interior aqui do estado do Rio. Não deu para o Julinho, aí você vê a placa levantada para a substituição na equipe do Madureira, a entrada do Paraíba. O Julinho saiu contundido ali. O Julinho é o encarregado de organizar o meio-campo do Madureira, só que não estava jogando bem. Esse segundo tempo, nós já chegamos a 10 minutos. Começa com o Madureira um pouco mais ousado, partindo um pouco mais para cima, mas encontrando um Vasco sempre muito bem armado na defesa, principalmente na figura onde se destaca o Mauro Galvão. O Julinho, esse jogador que está saindo contundido, ele começou sua carreira muito bem no Botafogo, como uma das revelações. Acabou indo para o futebol de Portugal, para o Marítimo. Agora está emprestado pelo Botafogo aqui no Madureira, mas ainda não jogou bem nesse campeonato. Você viu ali sai mancando o Julinho. Essa jogada já não está valendo. Está parado. O árbitro mandou seguir o lance. O árbitro, ele não olha para o assistente. É impressionante. O Daibert Pedrosa, mas há muitos segundos já estava marcando o impedimento da equipe do Madureira na saída, no lançamento. Porque o impedimento é marcado no lançamento, quando sai a bola. O Daibert já estava marcando a posição de impedimento. Aí estava valendo ainda pelo árbitro, que ele não havia apitado, marcando o impedimento. Tardiamente. Aliás, esse decididamente não é um bom árbitro, não, Paulo César? O Jorge Rabelo já é conhecido, é um dos árbitros mais fracos do quadro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É lento. Se você for olhar, ele está com a cintura um pouco dilatada, se coloca mal e comete, além de tudo, esse erro de não consultar, não olhar para os seus auxiliares. Esse daí que você está vendo, olha lá. Tá meio com a cinturinha avantajada realmente o senhor Jorge Rabelo. Chegando a equipe do Madureira na bola solta na esquerda, vem o Messias. Bom lance, experimentou, a bola saiu pela linha de fundo. Vamos a mais uma parcial para você, assinante da ESPN Brasil. Os números do jogo. Impedimentos. 4 do Madureira. E a equipe do Vasco da Gama em nenhuma situação de impedimento. Para você, assinante ligado na ESPN Brasil. Passamos dos 12, estamos chegando a 13 do segundo tempo, 3-0 Vasco. Esse é o 27º jogo da Taça Guanabara. Antes desse jogo, nós tínhamos aí uma média de 2,76 gols por jogo. Já 75 gols marcados nesta Taça Guanabara. Tivemos apenas 2 0-0. Botafogo e Bangu e o jogo Fla-Flu.
tivemos 8 vezes o placar de 2-1, que foi o placar que mais se repetiu. Aí você pode rever a falta do Luiz Cláudio em cima do Germano. Ele que entrou no lugar do Luizão. E viu também o Paraíba, que entrou no lugar do Julinho, da equipe do Madureira. 3-0 Vasco da Gama, que vem para o toque de bola na esquerda. Felipe. Marcação faltosa do Germano. Esse lado direito do Madureira, que bate é impressionante. Você viu chegando de trás esse número 7 aí, o que ele cometeu de faltas no começo do jogo. Uma enormidade. De lateral para lateral, a bola não chega nos pés do Maricá. Melhor que ele vem o Zezinho. Corrige aqui atrás para a zaga do Madureira. Recomeça no jogo pela esquerda, Edinho. Busca o Messias. Põe na meia. Encosta Moisés. Vai chegando o Madureira. Se apresentou para a área, Edinho impedido. Está valendo mais nada. O assistente já marcava o impedimento. A confirmação do senhor Jorge Rabelo. Impedimento desse daí. O lateral esquerdo do Madureira. Estamos chegando a 14 da etapa complementar do jogo. 3-0 para o Vasco da Gama, que vai ficando numa situação muito tranquila. Joga na última rodada do turno contra o Flamengo. Joga por um empate para confirmar o título da Taça Guanabara. Lançamento do Zezinho. Na chegada, à direita, Paraíba. Devolveu na área, Jéder. A sobra vem para a equipe do Madureira. Na direita, Germano. Marcação do Pedrinho em cima dele. Preferiu deixar a bola aqui atrás. Recomeça com Moisés no meio. O Vasco apenas administra. Rogério. Primeiro combate é do Wagner. Toca para quem vem de trás, Marcelo. Buscou na esquerda, bom lance do Edinho. Levou o Maricá, cobertura do Nasa. Bem na proteção. Em cima do Nasa, a bola sem escanteio. Aí você vê o Vasco, um jogador no aquecimento, o Valber. Se preparando com forte calor, chegando a equipe do Madureira. Bola do Rogério, a cobertura do Nelson, a bola sai pela linha de fundo. O Valber, que foi titular da lateral direita no time do Vasco, campeão brasileiro do ano passado. Depois sua situação demorou a ser decidida, o empréstimo renovado ao São Paulo. O Vasco contratou o Vitor, que assumiu a lateral direita, e agora o Valber está voltando no banco de reservas. Você viu de novo a entrada forte do Nelson ali em cima do jogador Rogério, e o Paulo César chamava a atenção para esse jogador no primeiro tempo, o Nelson. Ele realmente, cada enxadada uma minhoca, passando dos 15, você viu o tempo desse segundo tempo de jogo. 3-0 para a equipe do Vasco da Gama, Paulo. O Nelson é um jogador muito violento. Agora, em relação ao Valber, o Valber é um dos jogadores mais técnicos que existe no futebol brasileiro, versátil, mas como tem... Vamos acompanhar esse lance primeiro, Pedro. Vai ao chão na área, pede a falta, marca a falta de ataque do Vasco da Gama. A falta em cima do Germano, falta reclamadíssima pelo Felipe. Vamos ver de novo o lance. Olha lá, o Felipe se agarrou ali na camisa, mas tem o calço, obviamente, do Germano, mas optou pela marcação da falta do Felipe. Só completando sobre o Valber, é um jogador altamente técnico, porque joga de lateral. Cobertura do Nelson. E sentiu, o Nelson sentiu. Pelo movimento, obviamente não sou médico nem nada, mas pelo movimento e a mão na coxa, um estiramento ali do Nelson, no esforço que ele teve nessa entrada, na marcação do atacante da equipe do Madureira. Aí você vê a expressão de dor no rosto do volante vascaíno, na jogada que ele foi. Na cobertura em cima do centroavante Zezinho, você vai ver de novo o lance. Olha lá, o esforço do Nelson e de imediato levando a mão por trás da coxa direita. A impressão nítida, revejam o lance, é que ele distendeu o músculo da coxa direita. E o Valber já conversa nesse momento com o técnico Antônio Lopes e vai entrar numa posição também que ele conhece bem, que é a cabeça de área. Ele jogou no Vasco, no início até do Campeonato Brasileiro do ano passado, nessa posição. É isso que eu estava falando sobre o Valber. Aí está a expressão do Nelson, o técnico Antônio Lopes conversa com o Valber. O Valber é um jogador que atua nas duas laterais, joga de zagueiro e joga no meio campo. Se ele não tivesse uma cabecinha tão ruim como ele tem, ele certamente seria um dos jogadores que poderia estar na seleção brasileira, porque futebol sobra no Valber. O problema dele é que é um jogador que falta treino, não consegue manter uma regularidade, não consegue ter um comportamento de profissional. E confirmando, não dá mais para o Nelson, médico do Vasco, Clóvis Munhoz, acaba de fazer o sinal para substituí-lo. Aí a jogada bonita do Nasa lá na esquerda. Parciais para você, assinante da ESPN Brasil. Campeonato Paulista em andamento. São Paulo vai vencendo o São José 2-0. Rio Branco 1-0 contra Matonense. O Valber é um pecado que acontece com ele, realmente. Teria toda a qualidade técnica para ser, no Brasil,
Eu creio que é o único zagueiro que tem qualidade para ser um verdadeiro líbero. Aí o Valber, número 15 da equipe do Vasco da Gama. Mas a cabeça não ajuda, é uma pena, é um pecado. E interfere bastante no jogador Valber. Saber se o Valber vai entrar de lateral direito e o Maricá vai para o meio. Na cobrança de escanteio da equipe do Vasco da Gama na área. Luiz Cláudio tocou pela linha de fundo. Valber está assinando a súmula. Você entra na lateral ou entra no meio, Valber? No meio mesmo, né? O que o Lopes pediu para você? Fazer a marcação aqui, melhorar a marcação do lado de cá. Porque a equipe do Madureira está criando várias oportunidades por aqui. Valber com a camisa número 15. Entrando em lugar de Nelson. Saiu contundido, contusão grave. No volante da equipe do Vasco da Gama. O Nelson que substitui nesse jogo. O Luizinho, que não sobreviveu do último jogo para esse, aquela verdadeira batalha campal do jogo do Vasco contra o Friburguense. O Luizinho foi operado de um afundamento no osso frontal da cabeça nesse jogo contra o Friburguense. Só volta a jogar entre 60 e 90 dias. Isso vale dizer que ele está completamente fora do restante do Campeonato do Rio. Terá condições de voltar então no Campeonato Brasileiro. Já o Ramon, ele teve o rompimento parcial do ligamento colateral do joelho direito. Pode até ser submetido a uma cirurgia. Em princípio fica fora do time do Vasco 30 dias. E o Nelson passa a ser um problema do técnico Antônio Lopes para o jogo com o Flamengo no próximo domingo. Pela fisionomia dele, dá para perceber até, dificilmente terá condições de jogar quarta-feira contra o Cruzeiro, quando o Vasco atua pela Libertadores. Acredito que o Lopes, no domingo, deverá ter essa formação que aí está, com o Valber, o Nasa, o Wagner e o Pedrinho, Donizete e Luizão atuando mais adiantado. E se são tantas as notícias ruins a respeito de contusões do Vasco, uma notícia boa, que o Juninho, meio-campista que foi operado do pubis, já está recuperado, treinando com bola, e mais aí 15 dias, no máximo um mês, deve estar retornando a esse meio de campo do Vasco. Você vê uma entrada violenta do Paraíba. A agressão em cima do jogador do Vasco da Gama, recebendo o cartão amarelo. Nesse primeiro tempo, segundo tempo para você, assinante da ESPN Brasil. Esse daí, ó. Confirmação do cartão amarelo pro 18 da equipe do Madureira. 3-0 pro Vasco da Gama. Vai vencendo o jogo contra a equipe do Madureira com certa tranquilidade, mas num jogo violento, muito violento. Aqui em Conselheiro Galvão, passando dos 20 desse segundo tempo de jogo. Para você, assinante da ESPN Brasil. Vem Vasco. Trabalha com Felipe pela esquerda. Primeiro combate do Paraíba. Encosta com o Pedrinho, vem na ponta. Arma o jogo, estica um pouquinho mais no fundo. Devolve para o Felipe. Jogada pessoal. Escapou. Olha, acabou de ser advertido com o amarelo. O Paraíba vai ser expulso. Recebeu o cartão amarelo há instantes atrás. A jogada era para amarelo novamente. Aí vem o amarelo e a expulsão do Paraíba. Eu dizia instantes atrás, um jogo violento. O Madureira fica com 10. Ele que entrou no lugar do Julinho. Expulso de campo, o número 18 do Madureira. Não restava outra alternativa ao árbitro Jorge Rabelo, a não ser usar o cartão vermelho para o Paraíba, acertadamente expulso. O jogador tinha cometido uma falta, punindo um cartão amarelo, e aí chega, puxa. Não tinha outra alternativa a não ser essa para esse fraco árbitro do jogo de hoje, que é o Jorge Rabelo. E o Paraíba jogou pouquíssimo tempo, com menos de 20 minutos, entrou e já está saindo de campo. Com a camisa, não chegou nem a suar a camisa. Entrou e não jogou, né? Só cometeu falta. Aí o lance da expulsão do jogador Paraíba. O Vasco na cobrança de falta. Quando você pode rever o lance ali, olha lá. As duas faltas seguidas que resultaram na expulsão do jogador Paraíba da equipe do Madureira. Vem Vasco, na direita, Wagner. 2 na marcação. Limpou os 2. Escapou do Rogério. Toca para quem vem de trás, é Jeder. Madureira com 10, Vasco continua inteiro, vai vencendo 3-0. Estamos chegando a 22 do segundo tempo do jogo. Pedrinho pode experimentar dali longe. Por cima do gol de Carlão. Direto pela linha de fundo, só reposição para o Madureira. Na próxima quarta-feira, meio-dia, ao vivo, amistoso internacional. Israel e Argentina. Para você, assinante da ESPN Brasil. Aí o goleiro Carlão que vai sair jogando em seu sistema de retaguarda. E a torcida do Vasco da Gama está aí, ó, feliz da vida. E tem motivo para isso, 3-0. E nem precisou se esforçar muito o Vasco da Gama. Construiu esse placar no primeiro tempo. No segundo tempo apenas administrando o Madureira com 10. Vem pro ataque, Edinho. Trabalhando essa bola com o Rogério. Na volta com o Messias, outra vez o Edinho. Pediu a falta, não houve nada. No segundo lance houve a falta. Deu a vantagem no primeiro lance. E aí marcou a falta do Nasa. Em cima do lateral esquerdo do Madureira. E o técnico Antônio Lopes tem direito ainda a uma substituição. E coloca os demais reservas, com exceção do goleiro Márcio, no trabalho de aquecimento. O lateral Felipe Alvim, o zagueiro Odivan, o meia Richardson e o atacante Mauricinho.
Você viu o goleiro Carlos Germano preocupado. Ele coloca 1, 2, 3, 4 jogadores. Aí o Carlos Germano de novo para você. Uma verdadeira conferência entre os jogadores do Madureira para saber quem cobra a falta. Se definiu o Zezinho. Próximo da bola, Messias. Um pouco mais atrás está o Rogério. Você teve a visão de trás da barreira do Vasco da Gama. Zezinho na cobrança. Na trave, uma bola fortíssima. A volta, Carlos Germano. Na batida do Haroldo, no rebote exatamente em cima de onde estava o goleiro Carlos Germano. A sorte do goleiro vascaíno. Não basta ser bom goleiro, você tem que contar com a sorte também. Veja de novo o lance. Zezinho meteu no poste direito, o Carlos Germano caiu para esse lado. Aí de um outro ângulo, a cobrança de falta do Zezinho. A bola na volta. Ficou para o Haroldo mandou, mas o Carlos Germano estava voltando, tentando se recolocar no gol. E a bola foi em cima do Carlos Germano. E o Carlos Germano será o jogador do Vasco convocado pelo técnico Zagallo para a Copa do Mundo da França. Será um dos 3 goleiros. Os outros 2, Tafarel e o Dida do Cruzeiro. E ele deve estar também na seleção que vai jogar contra a Argentina, dia 29 no Maracanã, se o Vasco não tiver algum jogo, um compromisso perto dessa data pela Copa Libertadores da América. Sem média, porque não há necessidade. Uma outra jogada violenta. E aí o árbitro foi lá, consultou o Wagner. A entrada forte do Zezinho em cima do jogador Wagner. Ele consultou o Wagner para saber se ele queria atendimento médico. Ele disse que não. Imediatamente se levanta. E a discussão entre o Mauro Galvão e o Zezinho. Um botou o dedo na cara do outro. O Mauro Galvão vai ali, faz às vezes de capitão. Tenta colocar ordem na casa. Vasco da Gama recomeça na esquerda. Estamos com quase 25 desse segundo tempo do jogo. Nasa trabalhando por ali. O Wagner deixou passar, buscava o Donizete. A bola foi forte demais. Recomeça aqui na esquerda a equipe do Madureira. Vem com o Rogério. Busca o Edinho. Olha o Marcelo. Apertado pelo Luiz Cláudio. Tenta sair jogando em velocidade a equipe do Madureira. Messias tem liberdade. Está sozinho na esquerda do Zezinho. Essa é a alternativa. A bola para ele. Em cima do Jeder. Já ficou. E mais uma vez, tardiamente, se houve a marcação do impedimento. Houve a marcação do impedimento. Há 2 lances anteriores. O senhor Jorge Rabelo. Ele não olha para o assistente de jeito nenhum na hora que sai o lançamento. O Zezinho está fora. Assim que ele cruzou a bola, sentiu alguma coisa, um problema muscular, já vai ser substituído. Não dá mais para o Zezinho. Vai entrar o camisa 17 na equipe do Madureira, o jogador Wagner. Aí você viu o Wagner se dirigindo rapidamente para a mesa do representante para entrar no jogo. Madureira que vai ficando sem o seu centroavante titular, o Zezinho. Vem Vasco da Gama buscando o 4º gol no jogo. À direita, Maricá. Deixa a bola para o Wagner, muda de lado, da direita para a esquerda. O autor do 2º gol do Vasco da Gama, buscou a chegada de Felipe, desce o lateral. Pode experimentar dali uma bomba. Goleiro catou, largou. Luiz Cláudio domina mal. A sobra ainda do Pedrinho. Vem para a área, passa por todo mundo, vai chegar na esquerda, Rogério. Luiz Cláudio não esperava essa sobra de bola do goleiro Carnão. Se assustou no rebote e perdeu boa chance para a equipe do Vasco da Gama. Ele lutando pela posse de bola. Retoma para o Vasco, vem Valber. 4 para o lance. Chama a atenção do Messias e vem cartão amarelo para o 11 da equipe do Madureira. Agora vai ser feita a alteração no Madureira. O Zezinho já foi para o vestiário. O Madureira está com 10 homens. Vai entrar o Wagner. O árbitro autoriza que o Wagner entre. Aí entrando o Wagner. Já que o Zezinho já está nos vestiários. Número 17. Para tentar suprir a ausência do centroavante da equipe que está perdendo o jogo. Vasco na cobrança de falta. Jogada de efeito do Edinho e a falta. Esse daí é o que entrou. Aliás, que recebeu o cartão amarelo, o Messias. E foi advertido naquele lance com o Valber. 3-0 para a equipe do Vasco da Gama. À vontade, sem precisar forçar muito o jogo. Até porque também o Madureira não oferece muito, não, Paulo César? O Vasco diminuiu muito o ritmo nesse segundo tempo, tá jogando para passar o tempo, de olho no relógio. O Madureira voltou até um pouco mais solto, já mandou uma bola na trave. Esse lance não estava impedido, não. Edinho ajeitou, pode sair o gol no toque. A bola bateu no Jeder, saiu pela linha de fundo. E o Madureira tem criado muitas oportunidades aqui pelo lado direito da defesa do Vasco, até porque o Maricá está muito exposto. Ele está sempre tendo que enfrentar 2 jogadores. O Valber disse para o Cícero quando entrou que era para proteger mais esse setor, mas ainda não conseguiu. O Vasco ainda não conseguiu acertar a sua marcação desse lado. E é lógico que o Vasco está segurando muito mais, submete uma maratona de jogos e está administrando a vantagem que tem.
Aí vem o escanteio para o Madureira. Com quase 28 do segundo tempo do jogo, 3-0 Vasco da Gama. Zagueiros vêm para a área, Marçal e Marcelo. Valber para tirar dali. A sobra vascaína. Tenta ligar rapidamente o contragolpe. Alternativa no ataque, no comando de ataque, Pedrinho. Falta. Falta em cima do Maricá, na saída em velocidade. O Antônio Lopes acredita muito desse garoto Maricá, que acaba de completar 18 anos e que era meio de campo nas categorias de base. O Lopes sentiu que ele poderia dar um bom lateral, ele vai e volta, marca bem e sabe jogar futebol, é técnico, e acha que esse jogador pode até acabar sendo lateral de seleção brasileira. Está substituindo o titular Vitor Maricá, esse daí, ó, que vai pegar a bola para a equipe do Vasco da Gama. Aos 28h30 do segundo tempo de jogo, 3-0 Vasco. Wagner. Uma coisa interessante de se observar nesse time do Vasco, Cledir, é como o Vasco tem facilidade em formar jogadores. Nós temos hoje aí, por exemplo, em campo, o Carlos Germano, o Geider, o Maricá, o Felipe, o Pedrinho, enfim, todos jogadores formados nas divisões de baixo do Vasco, que dá muita atenção a essas categorias e com isso consegue renovar e fazer jogadores para o time principal. O Vasco que vai mexer já chegando no ataque, no toque do Donizete, a bola saiu pela linha de fundo. E foi a última participação do Donizete, ele vai ser poupado, jogador importante aí no esquema do Lopes. Vem aí jogos da Libertadores contra o Cruzeiro e o jogo também, decisão contra o Flamengo na Taça Guanabara. Richardson, camisa número 16, na verdade é jogador de meio de campo, outro jogador feito em São Januário, no lugar de Donizete. Só reforça aquilo que o Paulo César acabou de falar. Estamos chegando aos 30 do segundo tempo do jogo. O Vasco vai administrando o placar construído no primeiro tempo, 3-0. Vem Madureira, Edinho, na esquerda. A bola vem para a área, saída de Carlos Germano. Na cabeça do Wagner para pegar essa bola. Aí de novo o lance para você. Tapinha do Carlos Germano. Para evitar essa jogada perigosa do Madureira. Vasco recomeça com o Valber no meio. Botar tranquilidade é o que ele sabe fazer, com perfeição. Aí o tempo para você, assinante da ESPN Brasil. Passando dos 30 do segundo tempo. 3-0 Vasco. Posse de bola na esquerda. Alternativa do jogo é no meio. Valber. Aí ele pede tranquilidade, recua, coloca nos pés do Geder, que busca a participação de Maricá na direita. O Vasco vem no toque de bola, chegando. Valber outra vez. No meio, arranca para a ponta. Tem habilidade. Técnica é o que não lhe falta. Um lance, dois lances, protege bem, ninguém encosta. Alternativa outra vez na direita, o Maricá é para onde vai a bola. Domina o lateral vascaíno. Se atrapalha contra dois marcadores da equipe do Madureira. A bola tocada, saiu pela linha de lado, o último toque do Rogério. Agora vai ser feita a alteração no Vasco. O Richardson, meio campo de 22 anos de idade, ano passado jogou no América de Natal, no Campeonato Brasileiro, junto com o Jean, outro jogador formado nas categorias de base do Vasco, inclusive foi campeão mundial na Austrália, categoria júnior. E agora o jogador Richardson vai passar uma instrução para o jogador Wagner. Qual é a instrução? É para ele pegar mais o cabeça de área, o cabeça de área está vindo muito e eu acompanhar mais o lateral. Aí então, a instrução do Lopes na entrada do Richardson. E o aplauso, o carinho da torcida vascaína para a saída do Donizete, o autor do terceiro gol vascaíno. Esse daí o Richardson, número 16, que entra na equipe do Vasco da Gama. Já entra participando no jogo. Coloca a bola na esquerda, vem Felipe. O passe para o Pedrinho, tentou no calcanhar, chegava por trás Germano. Pedrinho luta pela bola, comete a falta na saída de jogo do Madureira. Na direita vem a cobrança de falta. Sul-Americano de basquete masculino, nesta quarta, 10 da noite, Independiente Pico da Argentina e Maratão Franca. Ao vivo, para você, assinante da ESPN Brasil. Aí o Wagner já cumprindo fielmente o que pediu o Lopes, já colando no camisa 5, o Moisés, que é o cabeça de área do Madureira. O toque de bola roubada da equipe do Vasco da Gama, Luiz Cláudio. Recomeça na zaga, vem para Maricá, na direita. Recebe o passe do Geder e sai jogando com o capitão Mauro Galvão. Nasa. Encosta na lateral, vem Felipe. Ultrapassa sem muita pressa a linha divisória do gramado. Madureira com 10. Foi expulso o Paraíba. Posse de bola no Vasco, Pedrinho a Wagner. Autor do segundo gol vascaíno. Recebe, encosta para Felipe na esquerda. Bola para Nasa. Outra vez na ponta, buscava a chegada do Wagner. Moisés vai ficar com a sobra. Capitão do Madureira retoma, organiza a jogada na defesa. Tentou meter um efeito na bola, o Messias exagerou na dose, a bola ficou de graça na zaga do Vasco da Gama. E não é hora de meter firula para o Madureira, que está perdendo o jogo, né? Tem que jogar com objetividade. Se jogando com objetividade já é difícil, imagina se começar a enfeitar.
Cledi, alguns outros números aí da Taça Guanabara. O ataque mais positivo é do Vasco, com 17 gols, e o segundo do Flamengo, com 11 gols, 6 a menos do que o Vasco. E o Vasco foi encarregado aí, responsável pela maior goleada do primeiro turno, 5-0 no Americano de Campos, em São Januário, e pelo jogo que teve mais gols, 4-3 em cima do Fluminense no Maracanã, dia 8 de março. E os números do jogo, mais uma parcial para você, assinante da ESPN Brasil. Faltas cometidas. Madureira, 36 faltas. E o Vasco, 21 faltas. Somar aqui 57 faltas cometidas no jogo. São muitas as faltas. Chegada no Vasco, sai jogando aqui atrás Marcelo. Principalmente pelo lado do Madureira, né, Cledir? Um time muito violento, que apela sempre para a falta. Quer dizer, parece ter aquele lema de que a bola passa, mas o jogador fica. É lamentável. Chegamos a 33, segundo tempo do jogo. Vem Madureira, bola na ponta, Edinho. O Jeder chega bem na proteção. Zagueirão mostrando personalidade e tranquilidade, em especial nesse segundo tempo. Bem no jogo, Jeder? Bem seguro. O fato do time ter chegado aos 3-0 logo no primeiro tempo deu tranquilidade. O fato de jogar ao lado do Mauro Galvão, que é um zagueiro experiente, altamente técnico, também contribuiu para que ele tivesse uma boa atuação. Não foi muito ameaçado, mas para quem vai enfrentar o time do Cruzeiro na próxima quarta-feira, o jogo de hoje é um bom teste. Agora é curioso observar, Cledir, que se não tivesse perdido para o Botafogo na sua única derrota nesse primeiro turno do campeonato, o Vasco hoje estaria garantindo o título da Taça Guanabara. Poderia estar comemorando hoje aqui. Poderia fazer desse jogo uma festa. Exatamente. E o único adversário que o Vasco perdeu, o Botafogo, foi o único time grande que o Madureira ganhou. 3-2 na abertura do campeonato. São as coincidências que a ESPN passa para você. Você viu aí a torcida do Vasco da Gama fazendo a festa. Nesse momento já começa a gritar olé a cada passe do jogador vascaíno. Você viu uma nova falta do Madureira, a falta do Moisés em cima do Wagner. O Vasco vai vencendo o jogo 3-0. Em andamento no Campeonato Paulista. O Palmeiras vai empatando com o Ituano em 1-1. Jogando em casa, o Palmeiras que vai buscando a sua classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Chega a equipe do Vasco da Gama na direita. Richardson. Marcação dupla em cima dele. No toque para quem vem de trás é Valber. Se apresenta para o jogo. Olha para a área, prefere tocar para quem vem de trás. Mauro Galvão. Aí vem o capitão, não tem ninguém do Madureira. Madureira passa a marcar a partir daí, Galvão. E vai para o ataque o Galvão. Chama o time para o quarto gol. Felipe, lindo lance na linha de fundo. Tocou para a área, o tapinha de Carlão. A sobra do Vasco da Gama. Vem Valber. Recebeu a falta por trás do Valber. O Valber vai se estranhar porque o Valber não é de levar desaforo para casa. O Rogério pede desculpas e o Valber aceita nesse momento. Foi imediato, né? Porque o Rogério conhece bem o Valber. Bola para a área, Carlão com tranquilidade sai para pegar no gol do Madureira. Estamos chegando aos 36. Você viu a confirmação do tempo nos 35, 36. Faltam 9 para acabar este jogo aqui. Segundo tempo de partida. O Rogério está sentindo, ele levou a mão ali na altura da região pubiana e vai fazer número até o final do jogo. E a gente passa para você, assinante da ESPN Brasil, público e renda, aqui em Conselheiro Galvão. A torcida do Vasco da Gama, que você vê aí feliz da vida, ajudou a engrossar a presença de público aqui, 2.287 pessoas que pagaram o ingresso, propiciando uma arrecadação de R$ 22.870 no estádio do Madureira, aqui em Conselheiro Galvão. Vasco 3-0. Posse de bola para Maricá. Vem na direita. Marcação do Rogério em cima dele. Escapou por meio, passou, mas passou errado. Ainda assim, luta pela posse de bola e consegue a correção na sobra. Jeder. Busca Valber na meia. A equipe do Vasco da Gama chegando na esquerda. Vem com o jogador Felipe. Ajeitando para trás da área. Levantou, cruzado, saindo do quarto. Do Vasco, Luiz Cláudio aos 37 do segundo tempo. Aí vai para a galera e comemora com quem recebeu o passe. Pedrinho. A bola veio da esquerda, o Felipe olhou, estava bem colocado. Aí só o toque de cabeça, o Luiz Cláudio saiu para comemoração, para a alegria, executando o goleiro Carlão do Madureira. Faz o quarto gol e aumenta a festa vascaína aqui em Conselheiro Galvão, dando um pouco mais de tranquilidade para a busca ao título da Taça Guanabara contra a equipe do Flamengo. De novo o lance para você, o Luiz Cláudio, 4-0 para a equipe do Vasco da Gama.
aqui em Conselheiro Galvão. Essa é uma das especialidades do Luiz Cláudio. Ele é um jogador que cabeceia muito bem, um jogador de 1,87 m, um jogador que sai muito bem do chão. O Marcelo, o zagueiro, bobeou. O Vasco marca o seu 4º gol. Um jogo em que o Vasco teve sempre ele nas mãos. Um jogo em que o segundo tempo o Vasco voltou plantado na sua defesa, à exceção de 2 ou 3 jogadas aqui pelo lado direito, em cima do Maricá, que estava exposto à marcação. O Madureira não ameaçou. O Vasco aplica uma goleada no Madureira, só não está comemorando antecipadamente o título desse primeiro turno da Taça Guanabara, porque perdeu para o Botafogo, senão hoje aqui estaria conquistando o título, e vai para a decisão no próximo domingo com o Flamengo, levando a vantagem de jogar pelo empate. 38 desse segundo tempo de jogo aqui, 4-0 para a equipe do Vasco da Gama, jogo definido. O Palmeiras, que vai buscando a sua classificação à semifinal do Campeonato Paulista, vai empatando com o Ituano. Vamos ver o gol de Paulo Nunes, o gol do Palmeiras na narração de Milton Leite. Para proteger. Arce, a bola desviada, subiu o toque! Aí o Paulo Nunes marcando para a equipe do Palmeiras, o rei da área vai fazendo a diferença para a equipe do Palmeiras. Aqui a bola na trave de Carlos Germano, na volta ele pega com tranquilidade. É um goleiraço o Carlos Germano, e a gente comentava nesse segundo tempo, quando você revê o lance, olha lá, na primeira ele fechou o gol ali, a bola pegou no poste ainda, na segunda ele vem na sobra. O Madureira não dá folga não, buscando o seu gol no jogo. Aqui 4-0 para o Vasco da Gama, com tranquilidade. Vem da direita, Germano, desce o lateral, vem um apoio, mandou para a área, resvalou no zagueiro, Mauro Galvão vem na sobra. Aí a tentativa na bola tranquila para a saída do goleiro Carlos Germano do Vasco da Gama. Esse foi o segundo gol do Luiz Cláudio na Taça Guanabara. Ele já tinha marcado um gol contra o Friburguense, 18º gol do Vasco e o 14º que toma a defesa do Madureira. E uma curiosidade, assim como o Fluminense tem tradição de revelar bons goleiros, não é o que está acontecendo nos últimos anos, mas é uma tradição. O Vasco tem a tradição de revelar atacantes altos que cabeceiam muito bem. No passado, Valfrido, que tinha até o apelido de espanador da lua. Jardel, mais recentemente, ótimo cabeçador que está no Porto de Portugal, e agora o Luiz Cláudio. Você viu ali a falta por trás do Messias, é uma falta que merecia cartão, e também a confirmação do tempo para você, assinante da ESPN Brasil. Estamos passando nos 40 da etapa complementar. 4-0 Vasco. Aqui a torcida do Vasco canta feliz, faz a festa em Conselheiro Galvão. 4-0 Vasco da Gama, e não é para menos, motivo de alegria essa goleada vascaína antes do jogo clássico, que pode confirmar o título com um simples empate da Taça Guanabara contra a equipe do Flamengo. O Flamengo vai ter que jogar para vencer. Em andamento também no Campeonato Paulista, para você, assinante da ESPN Brasil, o Rio Branco vai vencendo a Matonense pelo placar de 3-1. São os times que vão cumprindo tabela, cumprindo participação, já que o Campeonato Paulista tem 3 semifinalistas definidos, e o Palmeiras que vai buscando, lutando por uma vaguinha. E o Guarani está jogando em Campinas para vencer lá e torcendo contra o Palmeiras. Aqui vem a equipe do Vasco da Gama. Wagner ajeitou o Pedrinho, está impedido. O árbitro demorou, mas acabou atendendo a anotação do assistente número 1, o senhor Hilton Moutinho, que corria aqui pela direita e que acompanha o ataque do Vasco da Gama nesse segundo tempo de jogo. Os próximos jogos do Vasco: quarta-feira, Copa Libertadores da América contra o Cruzeiro. Domingo que vem, decisão da Taça Guanabara contra o Flamengo no Maracanã. E a estreia do Vasco no segundo turno será em Campos, contra o Americano, no dia 22. Aí vem o Madureira com 10 jogadores ainda lutando, não se entrega no jogo não. Bola mal passada, fica na sobra com o Richardson. E aí ele devolveu o presente. Apesar da luta de Moisés, vai ficar aqui atrás, na tranquilidade de Maricá. Passa para o outro lado, Nasa, busca Felipe. Aí vem o Vasco em mais uma passagem para o ataque, sem forçar muito o jogo, fazendo 4-0. Felipe vem para a ponta. Esse fez o passe que resultou no gol de Luiz Cláudio. Ajeitou na entrada da área, buscou o jogador Pedrinho. Tirou dali o zagueiro. E aí a falta. Enquanto você revê a falta, assinante da ESPN Brasil. 4-0 aqui tranquilo. Falta lá na esquerda para a equipe do Vasco da Gama. Luiz Cláudio vem para a área e a falta é do Felipe. Vai ajeitar para a cobrança de falta. Tá certo que foi numa jogada com bola em movimento, enquanto a torcida canta feliz. E já aguardando na expectativa de mais um que pode pintar. Wagner se apresenta para a cobrança. Saiu o jogador Felipe, cobra longe por cima do gol do Carnão. Vamos ao gol do Ituano contra a equipe do Palmeiras. No 1-1 entre Palmeiras e Ituano. Gol de Darcy, a narração é de Milton Leite. 2 gols por jogo.
Ituano tem um dos ataques mais fracos desta fase. Olha o toque de cabeça. É, o Darcy marcando o gol do Ituano. O Ituano com uma belíssima campanha no Campeonato Paulista. É um time que veio da primeira fase, incomodando e está incomodando o Palmeiras ainda nessa reta de chegada, nessa segunda fase. Palmeiras tendo dificuldades contra o Ituano, apenas vai empatando contra o Ituano em busca da sua vaga à semifinal. A estreia do Madureira no segundo turno será um jogo contra time grande. Um jogo aqui em Conselheiro Galvão contra o Flamengo. No dia 22 de abril, uma quarta-feira, às 3 horas da tarde. Então teremos Madureira e Flamengo no turno na Rua Bariri. O Flamengo venceu por 2-0. Nós estamos chegando ao fim da partida. Uma vitória tranquila e merecida do Vasco. Em nenhum momento foi ameaçado pelo Madureira. Um jogo que serviu para o técnico Antônio Lopes observar o Géder, que vai jogar na quarta-feira pela Libertadores contra o Cruzeiro. Um jogo que serviu para dar mais ritmo ao Wagner, que estava sem jogar há 1 mês e meio. E um jogo que serve também para deixar o torcedor vascaíno confiante e otimista quanto à conquista do título desse primeiro turno. No próximo domingo, o Vasco decide com o Flamengo, tendo a vantagem de jogar pelo empate. O Vasco esteve bem na partida, defesa muito bem plantada, meio campo combatendo, jogada pelas laterais, como estamos vendo agora com o Felipe cruzando para o Pedrinho. Enfim, o Vasco voltou a mostrar porque é um dos melhores times do Brasil e, na minha opinião, porque pode ser apontado como o melhor time do Rio de Janeiro. Enquanto você pode rever o lance ali, uma jogada reclamada pela torcida, mas a jogada normal, apesar da entrada por trás, sempre condenada, mas foi na bola. Chegando a equipe do Madureira, o toque do Edinho, tranquilo, Carlos Germano. Para pegar no gol do Vasco da Gama. Passamos dos 44, menos de 1 para se esgotar o tempo regulamentar. O árbitro, que não deu acréscimo nenhum no primeiro tempo, aguarda-se que aconteça o mesmo no segundo tempo na batida, Carlos Germano. Messias experimentou dali, fora do lance, aí você vê, tá caído o Richardson do Vasco da Gama. E você pode rever mais a defesaça do goleiro Carlos Germano, colocando o escanteio. Já vai se recompondo o jogador Richardson. Aí o Carlos Germano, no gol da equipe do Vasco da Gama, vem para a cobrança de escanteio Madureira. 4-0, 45. Aí a confirmação do tempo regulamentar esgotado. Para você, assinante da ESPN Brasil, 4-0 Vasco da Gama. Vai confirmando uma situação tranquila e joga pelo empate contra o Flamengo para ficar com o título da Taça Guanabara nesse turno do Campeonato Carioca de Futebol de 98. Final de jogo aqui em Conselheiro Galvão. 4-0 para a equipe do Vasco da Gama, com gols de Pedrinho, Wagner, Donizete e Luiz Cláudio. A equipe do Vasco da Gama, que agora joga tranquilamente contra a equipe do Flamengo. Só um empate para que a equipe do Vasco da Gama confirme o título da Taça Guanabara. Cícero Melo. Eu vou chegar no estreante do dia, o Wagner, que acabou estreando com um belo gol e uma vitória de 4-0. Aqui o Wagner, camisa 10. A oportunidade que o professor está dando para mim, acho que não só para mim, mas para todos, faz com que o grupo do Vasco seja um grupo forte. E não é à toa que nós estamos aí, disputando todos os campeonatos do Brasil. O Wagner, uma estreia mostrando que veio para ser titular nesse time do Vasco. Vou falar para você que eu fico em definitivo no Vasco. Se eu acabei de chegar agora, eu vim emprestado. Isso aí é com o tempo, com o trabalho, que eles vão ver se o meu valor para eles poderem comprar. Tira uma dúvida, no segundo tempo você veio com tênis de trava ou é chuteira? Não, é chuteira branca. E todo mundo me pergunta porque no meio da semana eu treinei de tênis verde. Aí perguntaram por que você usa tênis verde? Porque eu sou pago. Aí, Cleidir, tá um pouco irritado, até porque o repórter perguntou para ele se ele fica ou não. Se ele fica ou não no Vasco da Gama, primeiro jogo dele. Mas ele só estreou. Aí o gol do Luiz Cláudio, quarto gol da equipe do Vasco da Gama, 4-0 contra a equipe do Madureira. A equipe do Vasco confirmando a situação tranquila.